Galo pretende manter um zagueiro que está emprestado, mas o preço segue assustando. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar que o Clube Atlético Mineiro pretende segurar Juan Tressoldi na metade do ano. O contrato de empréstimo junto ao Sassuolo se encerra em junho e a avaliação é positiva do atleta. O grande problema é que o Sassuolo não pretende um novo empréstimo e o Galo gostaria de ficar com o jogador emprestado pelo menos até dezembro. Zagueiro de 26 anos de idade, titular absoluto, 16 jogos e 2 gols nessa temporada. Desde que foi contratado na metade do ano passado, foram 28 partidas e 3 gols. A opção de compra é de salgados 3 milhões e 600 mil euros ou 22 milhões de reais. É só importante lembrar que enquanto esteve emprestado ao São Paulo, o Juan Tressoldi tinha uma opção ainda mais cara, de 28 milhões de reais. Até por isso o São Paulo não quis continuar com o atleta. Dois temas então para comentar. Primeiro, Vinícius, o Júnior Alonso, você enxerga com bons olhos a saída dele no meio do ano ou enxerga como um problema? O Alonso de 21 vai deixar muita saudade, mas o de 21 já passou tem um bom tempo, né, Cirilo? Porque não vem em boa fase, e então, vida que segue, o Alonso não vai deixar o torcedor do Atlético preocupado. Vai deixar preocupado se não tiver reposição, se não tiver contratação, e eu acho que é uma posição importante, mesmo com a permanência do Juan Tressoldi, porque o Juan já está aí. O Atlético ainda assim precisa, na minha opinião, de mais um zagueiro. O Alonso construiu uma história bonita no Atlético. O ano de 2020 ele também foi bem. O primeiro ano dele de Galo, 21, fez uma dupla que ficou marcada com o Nathan Silva pelas conquistas naquele ano, mas vem em queda de produção. É um zagueiro que hoje passa mais insegurança do que confiança. E aí, para você, Edu, Alonso? O Alonso é aquele caso do zagueiro que fez parte de um sistema defensivo que funcionou muito bem, muito mais pela coletividade e organização do que pelas peças, né? Aliás, para mim, desde a época, o Nathan Silva era o melhor zagueiro do Atlético e não o Alonso, né? E muita gente tratou de maneira contrária a coisa. Tanto que o Nathan Silva hoje está muito bem lá no México, fez uma temporada seguinte boa. E o Alonso de 2021 ficou em 21. Nunca mais foi o mesmo zagueiro e nem na seleção do Paraguai joga como zagueiro. Joga como lateral esquerdo. E ele não tem culpa, sabe? De ter saído, voltado. O Atlético que sempre entendeu que seria um bom retorno. Se o Atlético conseguir, no meio do ano, trazer zagueiros, que está precisando desde o início do ano, eu vejo com absoluta normalidade. Mas é que se não vier nenhum, aí você tem que ter pelo menos quantidade, né? Porque está faltando a qualidade em termos de peças. Você precisa ir atrás. Se você não for atrás de ninguém, você também não pode perder os que você tem, ainda que não sejam os ideais. Mas eu acredito que no meio do ano o Atlético vá atacar o mercado para trazer zagueiro ou zagueiros. E aí que o Alonso seja feliz. Ele está na história do Atlético, independentemente de estar vivendo um bom momento ou não, mas é um cara que já cravou o nome dele na história do Galo. Quanto que é o passe fixado do Juan? 3 milhões e 600 de euros. Vale a pena, Andrade? Ô Cirilo, Dá mais de 20 milhões hoje, né? Sim. Assim, não é um valor baixo para zagueiro, mas também vai buscar um zagueiro assim, de boa qualidade, você não vai conseguir achar um valor barato. E o Juan, eu acho um bom jogador, sinceramente. Eu acho que ele chegou no momento em que a zaga do Atlético estava muito desarrumada. E eu tenho batido nessa tecla que a tendência é que a zaga do Atlético ela evolua nas mãos do Eduardo Domingues. Por uma simples questão. O estilo de jogo favorece a zaga do Atlético. A gente não vai ver mais os zagueiros tão expostos. E aí, com o sistema defensivo mais organizado, eu acho que a tendência é o Juan crescer também de rendimento. Eu não acho ele seu horror todo, acho que é um bom zagueiro e tem margem para crescimento. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, mas pensando em qualificação de elenco, pensando num setor que já tem carências, eu sou a favor da permanência dele. Contrataria do Panzi? Cirilo, eu ainda preciso ver um pouquinho mais, sabe? Eu tô com o Vini, eu acho que a tendência é que a zaga do Atlético apresente maior organização. E mesmo no momento de desorganização, na atual temporada, ele foi o melhor jogador do Atlético do setor, cara. Ele é o melhor zagueiro do Atlético em termos de rendimento até aqui. E sendo muito sincero, ele não estava mal num período que a zaga estava uma peneira. Então por isso que eu tenho esperança, eu quero ver um pouco mais do Juan, mas tem potencial sim
para lá no meio do ano o Atlético fazer um investimento na permanência dele. E só para complementar, cara, eu tenho o máximo respeito pelo Júnior Alonso, tá? Acho que não vive um grande momento, a melhor fase dele no Atlético foi 2021, mas esse cara, ele sempre demonstrou o máximo respeito pela camisa do Galo. E sempre demonstrou vontade de voltar pro Atlético, das vezes que voltou. Então, se tem um negócio que esse cara fez pelo Atlético foi respeitar a camisa, o escudo, a torcida e o clube. A queda dele foi técnica. Sim. Né? Mas não dá pra falar nunca do Alonso de falta de comprometimento. Muito profissional, cara. Exatamente. Muito profissional. E o nome dele tá cravado na história do Atlético. Gostando ou não dele, dessas últimas passagens, mas é o nome que tá cravado, ninguém tira isso. Ô Cirilo, e tem um outro jogador que vai ter contrato só até o final desse ano, que também é uma incerteza, né, pro futuro, é o Igor Gomes. O Igor Gomes já está algumas temporadas no Galo e o contrato dele é só até o final do ano. Então, no meio do ano, se o Galo não renovar até lá, ele já pode fazer pré-contrato com alguém, né? É uma possibilidade, inclusive nesse início de ano, o Bahia demonstrou interesse, mas não chegou a fazer a proposta. É um jogador que tem mercado, Cirilo, e no Galo, nos últimos tempos, queimado, né? Pelo menos com a opinião pública. O Galo fechou a semana de preparativos dessa data FIFA, o período maior que tem o técnico Barba Domingues desde quando chegou para montar o time. A gente vem falando aqui na Itatiaia, depois é maratona de jogos pela frente até a Copa do Mundo, vai ser jogo atrás de jogo. E hoje, Cirilo, a gente tem uma foto aí do Atlético do treinamento, presença do acionista da SAF, Rafael Menin. Estava conversando com o Paulo, o Barba Domingues, né? O treinador do Atlético. Então, o Rafael Menin, presença hoje pela manhã nesta atividade, está cada vez mais presente, né? O Rafael Menin nos últimos tempos no Galo. E teve também uma boa notícia do departamento médico. O Vitor Hugo está liberado pelos médicos do Atlético. A gente vinha falando ontem que tinha dado um passo importante, hoje já é definitivo, né? O Vitor Hugo vai, a partir de agora, ficar disponível mesmo, né? Para o Barba nesta semana que vem para o jogo contra a Chape. E aí fica o cenário que é o seguinte, o Maicon, e a gente até observando as atividades do Maicon, né? Os treinamentos, ontem o Edu Pans falava sobre isso, hoje mesma coisa, viu, Edu? De tênis. Ainda de tênis, então não dá pra gente projetar, pelo menos por enquanto, a volta do volante Maicon. Quem sabe nas semanas seguintes, né? Até porque a maratona de jogos, o Galo vai depender de todo mundo aí numa sequência de partidas com o início da Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil também. Então o Maicon ainda prematuro para esse jogo. Mas com o Vitor Hugo sendo liberado, o Barba vai ter o Vitor Hugo, o Juan e o Lianco, que ainda é uma interrogação para ser titular, porque é muito tempo fora, né? O jogador perde massa muscular, ele para recondicionamento físico não é fácil, não é simples. Porque as cirurgias mais complicadas hoje no futebol é aquela de ligamento cruzado do joelho, né? Que o Arana teve, por exemplo, no Galo, o Igor Rabelo. Alguns jogadores, né, que o torcedor vai se lembrar aí, mas o Arana ficou muito famoso o caso porque ele estava indo para a Copa do Mundo e acabou não indo na última por conta daquela lesão, mas essa de tendão de Aquiles também é complicadíssima, a que teve o Lianco. Então fica com essas opções aí o treinador do Galo. Agora no meio campo, o que chamou atenção, o Cirilo, porque fica uma vaga em aberto, foi em manchete do programa. Se o Alan Franco não for utilizado, se o Barba Domingues chegar à conclusão, olha, mesmo os jogadores de seleções retornarem, ele vai com o que ele vem trabalhando, tem uma vaga aberta no meio campo aí. Por quê? Pode ir com o Tomás Pérez, né, que é o primeiro volante, hoje é o que tem disponível, podemos colocar o Alexander também disponível, ele vem treinando. O Vitor Hugo, o meio campista Vitor Hugo, né, o camisa 30, esse também é um titular da equipe. Mas aí eu deixo uma outra vaga em aberto nesse meio campo. Ele vai colocar o Igor Gomes, já foi escolhido por ele, né? Nas últimas partidas aí ele apareceu. O Gustavo Scarpa, que acabou perdendo espaço nos últimos jogos. O que acontece é o seguinte, o Alexander, o Cirilo, ele teve uma lesão no joelho, né? Atuou esse ano só 81 minutos. Se a gente somar os minutos do Alexander na temporada, dá 81 minutos e o último jogo dele foi contra o Pouso Alegre no último dia de janeiro. Então, eu acho que ele vai voltar aos poucos. Não sei se vai ser opção para início.
Edu, é um problema, né, cara? Sem dúvida pro meio campo, porque o Franco joga absolutamente todos os jogos, né? Quando começou o ano, São Paulo rodava o time, botava 5 caras num jogo, outros 5 no outro jogo, além do Everson, né, que joga a maioria. O Franco tava em todos os times, né? E tá em todos na seleção também. Também. Né? Joga de lateral, de volante, de meia, direita. Eu brinco aqui, né, cara? O Alan Franco, ele não tem uma unha encravada, uma caspa, não tem um furúnculo, não tem nada, né? Tá sempre saudável, tá sempre jogando. E é bom para o elenco, todo treinador gosta desse tipo de jogador que se lesiona pouquíssimo, que é muito útil, que faz mais de uma função. Mas, cara, assim, essa história do Alexandre... E você falou que tá longe de ser o problema Alan Franco, né? O torcedor via muita gente pegando o pé dele. Ultimamente eu tenho visto muita gente batendo no Alan Franco, criticando o Alan Franco. Gente, o Alan Franco, ele é muito mais solução do que problema nesse Atlético, tá? Quando você fala dele tecnicamente, aí a gente pode discutir, debater, porque tecnicamente realmente... o primeiro volante que tem mais qualidade com a bola nos pés, busca um passe diferente, eu entendo perfeitamente as críticas, mas dizer que o Alan Franco seja problema para o Atlético, olha, eu discordo bastante. Mas voltando a falar do Alexander, cara, é muito esquisita essa situação do Alexander, se eu não estiver enganado, Cláudio, desde o dia 13 de março que ele está liberado, cara. Sim. E treinando com o grupo, mas não é utilizado, né? Então... tem alguma coisa que precisa ser explicada, né? Quando o assunto é Alexander no Atlético. Ninguém discute a lesão que ele teve contra o Pouso Alegre. Teve uma lesão, parou, tratou da lesão, aí foi liberado. Não foi aquela informação de estar na transição, não. Alexander está liberado, está treinando com o grupo desde o dia 13. Hoje são 28. Isso. Pô, quantos jogos de lá pra cá já tivemos e não vimos nem um minuto de Alexander em cá? Até o Lianco entrou. E no começo do ano também o Alexander teve 4 ou 5 jogos que ele não viu a cor da grama, né? Então alguma coisa precisa ser explicada em relação... O São Paulo, ele não estava sendo relacionado no início do ano. Aí foi, né? Ele entrou poucos minutos contra o Cruzeiro, no Clássico. Alguns minutos contra o Palmeiras, que foi a estreia no Brasileiro ali. E o que é mais estranho, quando entra, não entra mal. É porque é bom jogador, né? Então o que explica? Um treinador não usa, quando entra pouco e entra bem, aí chega o treinador também não vem usando, nem um minuto. Então alguma coisa em relação ao Alexander precisa ser explicada. Não é pra mim, não é para o Edu Panzi, não. É pro torcedor do Atlético. Explicar por que não vai. Aliás, isso até a pergunta para ser feita pro Barba também. O cidadão tá liberado desde o dia tal, por que não vem jogando? Porque tecnicamente ele não me agrada, é uma resposta. Porque fisicamente ainda não tá pronto. É outra resposta. É que a gente não tem resposta, né? Então, talvez agora, né, Cláudio? Com tantas ausências, seja a hora do Alexander dar a resposta em campo. Porque ninguém duvida da qualidade dele. Eu acho o Alexander um baita de um jogador. Pelo que eu já vi dele no mais alto nível, é titular absoluto. É um cara de muita qualidade. Mas precisa ser explicado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, rapaziada. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!